9, versículo 6. Amém? Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai de Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Hoje, você comemorado o Dia das Crianças, né? Dia 12 de novembro. Então, esse menino, que um dia foi menino, nasceu, cresceu, morreu, foi crucificado e morreu por amor a cada um de nós que está aqui nessa noite. Então, devemos a Ele prestar um culto de honra e adoração a Ele. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, nesse momento Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Jesus, para Te agradecer por essa rica oportunidade de estar aqui, Senhor, na Tua casa, para louvar e agradecer, Senhor, bendizer o Teu santo nome. Jesus, abençoa, meu Pai, visita, meu Pai, cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, que os nossos ouvidos estejam atentos, meu Pai, à Tua palavra, o que vai ser, Senhor, passado aqui nessa noite. Jesus, abençoa, meu Pai, o louvor, cada um, Senhor, dos tocadores que vai estar cantando, tocando, Senhor, para aqui. Ô, Senhor, abençoa, meu Pai, o decorrer desse culto, meu Pai. Em nome de Jesus, é assim que eu te oro e agradeço desde já por tudo, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só da igreja, meu Pai, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus que é poderoso, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar na minha face. Aleluia. Os ouvirei dos céus, perdoarei, sararei as suas feridas. Eu ouço o som da tua noiva. Eu ouço o som de avivamento. O inverno já passou, a primavera já chegou, o choro já durou uma noite, a nossa dívida pagou, nossas lágrimas enxugou, os nossos olhos serão se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha paz.
esse Deus que nos formou, que nos criou, a sua imagem e semelhança. Aleluia. E um dia Ele chamou a mim e a você. Amém? Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conhecer.
Teu reino é sempre eterno. Teu reino não tem fim, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Nada se compara a ti, Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o
você. Sabe nessa noite, amém? Deus poderoso, glória a Deus. Quero chamar o diácono responsável
para recolher as ofertas de dízimos nessa noite. Amém, irmãos. Vamos orar pelas ofertas. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer pelos dízimos e ofertas, Senhor, deitadas aqui nessa noite. Que o Senhor venha abençoar aquelas pessoas que contribuíram e também, Senhor, abençoa aquelas que não puderam contribuir, abrindo as portas de emprego, Senhor, para que elas possam no futuro estar contribuindo para a obra da tua casa, Senhor. Eu te peço, Pai, que abençoe a palavra que vai ser ministrada pelo pastor, que possamos sair hoje, essa noite, cheios, Senhor,
nós possamos ser transformados e sair não como entramos, mas saímos cheios do Teu Espírito, Senhor. Assim eu te peço, Senhor. Amém. Jesus, amém. Cadê as crianças? As crianças. E hoje é o dia delas, né? Parabéns, dia das crianças. Eu aqui no meio quase uma criança também, né? Confundida. Só temos nós três? O meu deve estar por aí, Jesus. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, abençoa, Senhor, as crianças que estão aqui presentes esta noite. Que elas possam, Senhor, a cada dia crescer firmadas na Tua rocha, Senhor, que é Jesus. Que elas venham crescer também com os Teus ensinamentos, Senhor. Que elas não venham se desviar, que elas fiquem sempre através do Teu ensinamento, aprendendo cada vez mais, Senhor. Abençoa cada uma e abençoa também a tia da salinha, que ela possa ser usada e através dela ser instrumento para que possam tocar os corações das nossas crianças, Jesus. Assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, amém. Nós louvamos a Deus mais um final de semana, né? Sempre a gente enfrenta contratempo, né? Os 2 ventiladores queimaram. Pela graça de Deus, nós ganhamos 2 ventiladores e essa semana irão chegar. E aí esse levou para conserto e depois a gente vai colocar, amém? Tivemos nosso bazar ontem, foi bênção, né? E pretendemos fazer um outro lá para janeiro, por aí, né? Amém? Temos falta de alguns irmãos, né? Nós temos nosso irmão Zé Medeiros, está em Patos. O pai dele tem 95 anos, está bastante enfermo. Nós vamos estar orando e ele até adoeceu lá, não é? Nós temos o irmão Flávio e a irmã Conceição, que tem uma escala entre as irmãs da irmã Conceição para cuidar da mãe, e hoje é o dia da escala, por isso que eles estão aqui, amém? E tem outros que não estão presentes, mas nós vamos orar, amém? Também eu coloquei no ministério sobre a situação do pastor Alencar, e lá tem um vídeo, a igreja orando, e vou fazer isso pelas manhãs, de frente ao hospital do HU, né? A situação dele não é muito boa, apesar de terem descoberto, mediante o exame, a doença, não tem cura, mas a medicação, os médicos têm esperança de que protege, né, o avanço da doença, né? Enfim, e nós vamos estar orando. A esposa dele tem batalhado muito, né? São 3 filhos, 2 meninas e um menino. E é uma situação assim que foge do nosso controle, né? Acredita que ele adquiriu isso lá no Pará, infelizmente, coisas na nossa vida que não tem explicação, né? E a gente só tem que se apegar a Deus, não é verdade, irmãos? Nós vamos estar orando por isso, e logo após vamos dar a palavra ao pastor Bernardinho. Bernardinho já é de casa, vocês conhecem, Virgínia, né? Ele está acompanhado, né? A segurança, está segurando. Então vamos estar orando, irmãos. Vamos ficar de pé para a gente orar. Deus é bom, amém? Apesar de todos os contratempos que a gente passa na vida, mas Deus é bom. E nós precisamos refletir. Daqui, olha, pegando assim, né? No natural, daqui uns 30 anos, muita gente aqui já não vai existir. Outra que é 40. Se o Senhor não levar antes,
Mas quando chega uma idade, não tem como. O corpo enfraquece e aí, né, se vai partir. Então, irmãos, pense bem nisso. Valorize os momentos mais importantes. Não fique se apegado àquelas coisas pequenininhas, né, e que você se aperreia, né, falando nordestinamente, que eu sou nordestino. Se aperrei não, minha bichinha, meu bichinho. Se aperrei não. Viu? Porque o tempo passa rápido demais. Muito rápido. Daqui a pouco, não é? Aí sabe quem que vai tomar conta daquilo que você lutou tanto para ter? A casa. Você não sabe nem quem é que vai utilizar ela. E assim vai todas as coisas, né? Roupas são doadas. Meu Deus do céu. É assim, irmão. Então não vou se apegar com coisas pequenas. Vamos valorizar o que é mais importante, né? O tempo que Deus nos deu para viver, desfrutar, alegres. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um domingo. Pela tua graça estamos aqui. Te louvamos por cada irmão, cada irmã que aqui se encontram. E que, ó Deus, o Senhor abençoe todos aquelas que se envolveram no bazar, especialmente os que tiveram mais assim, envolvidos diretamente. Pedimos por aqueles irmãos e irmãs que não vieram nesta noite. Alguns nós não sabemos o motivo, mas o Senhor sabe. Mas que o Senhor cuide deles, de todos eles, para que eles estejam bem, Senhor, livrando todos os males que esta vida traz. Queremos, Senhor, colocar a vida do pai de José, que o Senhor dê graça a José ali, né? Sabemos que são momentos difíceis, o Senhor pode fazer um milagre, mas o que se vê pelo relato é que está se indo aos poucos, mas o Senhor é soberano, é soberano. Eu acredito que enquanto tem fôlego de vida, é o Senhor que está soprando, e o Senhor pode fazer milagre. O Senhor é Deus de milagre. E por isso, Senhor, queremos um milagre na vida do pastor Alencar. Queremos, Senhor, que o Senhor o tire de lá. O Senhor já tirou uma vez, mas ele retornou. O Senhor pode tirar de novo e de uma vez por todas. Porque o Senhor pode. O que a medicina não pode, o Senhor pode. Só o Senhor pode todas as coisas. Porque só o Senhor tem todo o poder. E todo o poder, Ele mesmo disse quando estava aqui na terra, ao se despedir dos seus discípulos, Ele disse que eles fossem e fizessem discípulos por todas as nações. Mas antes Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Aleluia. Não é que Ele deixou de ter poder, é que Ele abdicou por um tempo, por amor a mim e a você, e depois Ele teve de volta. Tu tens todo o poder, Senhor. Abençoa o teu servo, já foi orado, nós concordamos, que o Senhor use com a sua graça e que nós sejamos alcançados em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, pastor Bernardino. Amada igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Alegria poder estar aqui, agradecer a Deus e agradecer aos convidados pelo convite. Estamos nesta oportunidade juntos para também celebrar ao Senhor nosso Deus. Como o Dia das Crianças, né? Queremos parabenizar aí os papais. Obrigado, viu? Eu tenho. Amém. Quem não se tornar como uma criança, não é, irmão? Então, que criança tem esse espírito de inocência, não é? De amabilidade, de carinho, de atenção,
e simplicidade. Elas brincam, aí daqui a pouco estão se abraçando, brincando de novo, correndo juntas. Eu creio que essa é a nossa situação na nossa vida. Não guarde nada, aproveite a vida, como o pastor mencionou, aproveite o companheirismo, a amizade, crie, faça novas amizades, crie novos momentos da parte de Deus na sua vida e para a vida dos outros. Amém? Então, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus aqui, um texto já conhecido por nós, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Jeremias 18, verso 1 ao verso 6. Ele tornou a fazer dele outro vaso. Diga para o seu irmão aí, Deus vai fazer outro vaso. Vamos ficar em pé, irmãos? Olha, se ligue nas paradas aqui, meu gente. Olha, o celular que está fora de área não vai pegar nenhum mistério, não. Então se ligue aí no Espírito, é o mistério de Deus. Amém? E vamos louvar ao Senhor no nome de Jesus. Jeremias 18, de 1 ao verso 6, diz a palavra do Senhor. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos te louvar, te agradecer pela tua presença, te agradecer, Deus, pela tua palavra, que temos a oportunidade de ler, de abrir, e que nesta noite o teu Espírito Santo aplique estas verdades aos nossos corações, a nossa vida, para a glória do teu poderoso e santo nome. Amém. Podeis tomar assento, dando glória a Jesus. Amados, texto de 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 20, versículo 21, diz o apóstolo Paulo que há vaso de ouro, há vaso de prata, há vasos de madeira e vasos de barro. Há uma matéria-prima prescindível, necessária, importante para a elaboração, para o processo da fabricação de qualquer tipo de vaso ou de jarro, que serão futuramente colocados em um lugar de destaque, num lugar de posição, em um lugar de honra ou desonra, porque há vasos tanto para honra como vasos para desonra. Então não se preocupe como o oleiro vai fazer ou aonde
em ser barro nas mãos do grande oleiro, que é Jesus de Nazaré. Permita que Ele trabalhe, permita que você e eu e nós como barro possamos estar dentro do processo da elaboração de aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Deixe que Ele molde, transforme, mude o que precisa ser mudado. Deus vai tirar muita coisa que para nós são coisas importantes, são coisas de valor, são coisas que nós nos apegamos. Essas coisas para Deus não tem sentido, não tem significado, não tem valor, mas do contrário, Ele vai colocar coisas de valor, coisas importantes, coisas para a glória do seu nome. Deus vai trabalhar na nossa vida. Quem já teve a oportunidade de visitar, de ir em uma olaria onde o oleiro trabalha, não é um lugar bom, não é um lugar bem visto, não é um lugar aconchegante, não há objetos que chamem a atenção. Em alguns lugares, ali, terra, o mau cheiro, todo desarrumado, sujo, de um aspecto que alguns não ficariam. No Chile, irmãos, tem um pequeno povoado onde as pessoas vivem disto, comercializam isto, cerâmica feita de barro ou feita de argila, todo tipo de apetrecho para colocar em casa, e fazem até aquele porquinho que é um moedeiro, né? Colocam moeda, fazem pequeno, grande, mais comprido, mais gordinho, mais grande, enfim, eles têm uma habilidade para fazer isso. Mas lá também, irmãos, existe tradição, um pastel que lá se chama empanada. É uma comida típica do Chile, e esse pastel para nós aqui no Brasil lá chama empanada. É de 1 quilo. 1 quilo de pastel, irmãos, enorme. É cheio com carne, cebola, azeitona, ovo, enfim, você não consegue comer 1 quilo de pastel, irmão, de tão grande e tão recheio que é. Um dia eu vou levar o pastor lá vamos tirar uma foto e vamos dizer: olha aqui o sofrimento, irmão, olha aqui o castigo, olha aqui a tremenda tribulação, 1 quilo. Então, irmãos, esse povoado vive da artesania, vive dessa prática profissional, que é uma prática muito antiga, fora ser um ferreiro, aquela pessoa que trabalha com ferragem, com ferro. Essas pessoas sabem manusear, tem tantos anos de prática, de experiência, irmão, que eles sabem trabalhar com o barro, com a argila, como também com o metal. São profissionais, anos e anos, leva essas pessoas a ter experiência, conhecimento, de saber manusear, de saber trabalhar, de saber buscar a matéria-prima aonde existe. E nós sabemos, irmãos, que o profeta Jeremias, também conhecido como o profeta chorão, chorou, irmãos, por causa do peso da mensagem que ele tinha que trazer ao povo. Era muito difícil pregar, anunciar a mensagem, quando Jeremias era levantado por Deus para trazer ao povo uma mensagem para que o povo retornasse à presença de Deus. Um povo de dura serviço, um povo rebelde, desobediente. Estava a nação em um declínio moral,
profeta Jeremias, irmãos, está dentro dos profetas maiores. Não porque ele fosse mais importante do que os outros, que são chamados profetas menores, é porque ele escreveu em maior quantidade. Os profetas menores não são menores porque são pequenos, são menores porque escreveram em menor quantidade a revelação de Deus. Mas os profetas maiores ou menores, todos são servos do mesmo Deus, servem ao mesmo Deus e obedecem ao mesmo Deus, assim como eu, assim como você, assim como nós todos juntos um dia vamos morar no mesmo lugar e adorar aquele que vive, reina para todo sempre, Jesus Cristo, o Rei da Glória. O texto de Jeremias capítulo 1, versículo 5, irmãos, o texto diz: antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. No capítulo 18 de Jeremias, o Senhor disse a Jeremias: desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. A casa do oleiro, irmãos, ficava fora de Israel. Então, o profeta tinha que sair de dentro de Israel e passar por um vale chamado Ben-Hinom para chegar na casa do oleiro. É como dizendo também, Israel tinha que sair lá da Babilônia, da escravidão, da servidão, e ir para a terra prometida. Mas entre a Babilônia e a terra prometida, Israel tinha que passar por onde? Pelo deserto. Deserto não é lugar para você e para eu ficar, é só um lugar de passagem. O profeta, Deus disse ao profeta Jeremias: desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Ele tinha que sair de Israel e ir para a casa do oleiro, mas ele tinha que passar pelo vale de Ben-Hinom. Veja aí no texto de Jeremias capítulo 19, versículo de número 2, diz a palavra do Senhor: sai ao vale do filho de Hinom, que está à entrada da porta do oleiro, apregou ali as minhas palavras, ou as palavras que eu te disser. Por que o Senhor queria que o profeta passasse pelo vale de Ben-Hinom? Porque o profeta precisava, irmãos, ver o que o povo estava fazendo, qual era a prática que o próprio povo de Israel estava fazendo. O mesmo povo que Deus tinha tirado lá da escravidão, da cegueira, da servidão, esse mesmo povo estava levantando altares a deuses, estava levantando altares a Baal, estava levantando altares a Astarotes e estava levantando altares ao Deus Moloque. E o Senhor disse: Jeremias, você vai passar pelo vale de Ben-Hinom e você vai ver o que meu povo está fazendo. Um dia nós estávamos neste vale, adorando a deuses que não tem poder, que não vem, que não anda, que não fala, que não fazem nada, perdidos, cegos, mortos espiritualmente. Mas pela graça poderosa do nosso Deus, Ele nos alcançou
alcançou, Ele te alcançou, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te separou e fez uma grande obra. Bíblia, a palavra de Deus diz ainda: aquele que começou em vós a boa obra, Ele mesmo, Jesus, há de aperfeiçoá-la até os dias de Cristo Jesus. Os Jeremias, irmãos, tinham que passar por esse vale. Apontava para a imoralidade cultural de Israel. No vale de Ben-Hinnom, irmãos, havia altares ao Deus Baal, altares aos sacerdotes, altares ao Deus Moloque. O Deus Moloque era o Deus que recebia sacrifício de crianças. Essa era a prática, a vida, irmãos, que o povo de Israel estava fazendo, longe, em desobediência, em rebeldia. Por isso que o profeta tinha que passar pelo vale de Ben-Hinnom para ele entender, para ele descobrir, para ele saber o que o povo de Israel estava praticando. Disse o texto em Jeremias 32, 35, a palavra de Deus disse: edificaram os altos de Baal que estão no vale do filho de Hinnom, para fazerem passar seus filhos e as suas filhas pelo fogo a Moloque, o que nunca eu, Deus disse, ordenei fazer, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Desça, disse o profeta, disse o Senhor ao profeta, a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Olaria, irmãos, em lugar de trabalho. O Senhor está na olaria nesta noite e Ele vai te levar lá. Ele vai te levar lá. Ele está te chamando nesta noite. Desça, desça lá na casa do oleiro. E lá eu vou trabalhar na sua vida. Lá eu vou moldar a sua vida. Lá eu vou formar a sua vida. Você não vai só ouvir, mas também vai ver a obra que eu vou fazer, disse o Senhor. Lá, disse o Senhor, ouvirás as minhas palavras. Ouça a palavra do Senhor, se alimente da palavra do Senhor, viva a palavra do Senhor, ore a palavra do Senhor, mas também profetize a palavra que tem poder. Ouça, irmãos, Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 17 e versículo 7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Comissão. Se ele permanece, se a palavra permanece em mim, em nós, em você, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não é a minha palavra, não é a minha promessa, é a palavra do Deus que é fiel para cumprir a sua promessa. Romanos 1,16, Paulo diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, do 1 ao 14, Deus dá uma visão ao profeta que estava lá preso, que estava lá em um lugar de opressão, escravo, mas junto ao rio Quebar. O profeta, que era sacerdote, mas no exílio, no cativeiro, ele começou a profetizar
pátria, sem família. É o lugar que Deus se revela, é o lugar que Deus fala. Não importa com quem você esteja, não importa a sua situação, não importa, irmão, o que esteja acontecendo, o que importa, o que interessa, que mesmo na situação que você vive, na situação que você esteja passando, enfrentando, Deus ainda tem a última palavra. Deus ainda fala, irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente o mesmo Deus. Falou no passado, fala hoje, vai falar amanhã e até a sua vida Ele vai continuar falando. Lá, irmãos, entre o texto do capítulo 37 de Ezequiel, de 1 ao 14, verso 4, nessa revelação, nessa visão que Deus dá a este homem de Deus, há uma pergunta que o Senhor faz. Disse Ezequiel: será que estes ossos podem reviver? O profeta disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. A minha palavra não faz diferença, não faz sentido. A minha voz, eu falando, é a mesma coisa que eu não falei nada. Mas quando o Senhor fala, há uma diferença, há uma mudança, há uma transformação, há um poder, há uma glória, há uma unção. Quando Deus fala, até o morto entende que é a voz do Deus poderoso. Então disse o Senhor ao profeta: profetiza sobre esses ossos. O corpo humano, irmãos, tem 206 ossos. Uma criança, quando nasce com 270 ossos. À medida que essa criança vai se formando e vai crescendo, a sua moleira vai fechando e torna e culmina um sistema esquelético 206 ossos. O maior osso do corpo humano é o fêmur, e o menor osso do corpo humano é o estribo, que faz parte da audição, juntamente com o martelo, que faz parte da audição, que são os menores ossos do corpo humano, do sistema esquelético. Quando o Senhor dá a ordem para o profeta Ezequiel profetizar, ele não disse assim: osso da mão, da tíbia, do fêmur, do crânio. Não, ele disse assim: ossos secos, ouçam a voz da palavra do Senhor. Amada igreja, entenda o mistério de Deus. As pequenas coisas, quando o estribo e o martelo disseram: esta não é a voz do homem, esta não é a palavra do profeta, esta é a voz do Deus Todo-Poderoso. Ossos secos, ouçam a voz da palavra do Senhor. A importância de ouvir a palavra, de encher-se da palavra, de viver a palavra, de respirar a palavra, cada dia, cada noite, toda hora, todo dia. O salmista no Salmo 1 escreve dizendo que o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, de noite e de dia, de manhã, de tarde e noite, de madrugada, até que ele venha. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do
aqueles que creram. A palavra, irmãos, ouça a palavra. Gênesis capítulo 12 nos diz a palavra do Senhor, que quando o Senhor falou com Abraão, ele disse assim: sai da tua terra, da tua parentela e da tua terra, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão podia sair ou não sair, mas resolveu obedecer. Ele saiu. Ezequiel capítulo 37, Deus já disse diferente, e o profeta, o servo de Deus, teve uma visão e veio sobre ele a mão do Senhor e o levou. Ele não queria descer, ele não queria ir, mas ele disse: você não tem escolha, você vai ou vai. Mas Senhor, é um lugar de morte, mas Senhor, é um lugar de cemitério, mas Senhor, lá só tem morte, só tem osso, eu quero que você vá. Imediatamente o Senhor o pegou pela mão e o levou. Agora aqui no texto, irmãos, de Jeremias, o Senhor disse a Jeremias: desce, desce. O Senhor faz muito tempo que está lhe chamando, dizendo: desce. Quem está esperando? Porque está relutando, porque ainda você está brigando com Deus, quando Ele está te dizendo: desce, desce, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras, e lá você vai ouvir a minha voz, não somente vai entender audivelmente, mas vai ver o processo que eu faço na vida do barro, eu faço na vida da argila. Eu sou o oleiro chamado Jesus, e todo aquele que é levado à olaria de Deus, irmão, não é de férias, não é para descanso, é um lugar de trabalho, é um lugar de experiência, é um lugar que você vai de um jeito e volta de outro. Você já não é mais o mesmo, a sua mentalidade, o seu coração não são prioridade. Agora você, eu, nós dizemos para Deus: cumpra-se em mim a tua vontade, faça-se em mim o teu querer. Aleluia. Desse Jeremias, disse o Senhor: lá eu te faria ouvir as minhas palavras. Existem, irmãos, materiais no processo, no trabalho, de trabalhar com barro. A pessoa tem que ser conhecedora, tem que ter experiência, tem que ter habilidade. Amados, os geólogos dizem que existe no mundo mais ou menos 200 tipos de barro. Dentre desses 200 tipos de barro, somente 8 tipos de barro ou de argila que são apropriados para trabalhar com este tipo de cerâmica. Deus te viu lá onde você estava, naquela situação, e Ele te escolheu. Você era um barro informe, uma substância, como diz o Salmo 139, ainda informe, mas Ele já te havia escolhido, Ele já te havia chamado, Ele já te havia separado. Ele te escolheu. Barro, ouça-me nesta noite. Não foi o pastor, não foi o líder, não foi o diácono, não foi a igreja que te escolheu, foi o Senhor da igreja que te escolheu. Oh, aleluia. Dentro desses 200 tipos, 8 barros são específicos como matéria-prima para trabalhar na olaria. E esse processo, irmãos, é um processo
sacrifício, de muito trabalho, não é fácil. Tem que ir buscar matéria-prima. Aonde? No fundo de um rio, ou à beira de um rio. Ele pega aquele barro, aquela argila bruta, e a carrega e a leva à olaria. Primeira coisa, irmãos, é a matéria-prima, barro bruto. Deus te escolheu nesta noite, está te dizendo. Eu quero que você aí feche seus olhos, levante as suas duas mãos ao Senhor e louva a Deus, glorifica ao Senhor. Mas pastor, por que levantar as mãos na igreja? Porque o Salmo 134, versículo 2 diz: levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Louve ao Senhor aí, glorifique ao Senhor. Importa, querido, que foi Ele que te escolheu, foi Ele. Você não deve satisfação a ninguém, você deve satisfação àquele que Ele chamou. No dia da tentação de Jesus no deserto lá, irmão, Satanás se apresentou oferecendo: te dou isso se você fizer isso, te dou isso se você fizer isso. Aí o Senhor diz: mas também está escrito que sou o Senhor teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás, só a Ele prestarás culto, disse o Senhor Jesus. Então sirva o Senhor. João capítulo 15, versículo 16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Coloque isso aqui, irmãos, na cabeça, no coração. Foi Ele que me escolheu, um barro imperfeito, desqualificado, sem sentido, sem vida, sem propriedade, sem dom, mas foi Ele quem te escolheu, e Ele vai capacitar a tua vida, Ele vai trabalhar na sua olaria, e Ele vai produzir em você aquilo que faz falta. Ele tem um propósito, Ele tem uma finalidade. Primeira coisa, para o processo da elaboração de um vaso é a matéria-prima. Você é a matéria-prima que o Senhor vai usar para que o mundo saiba que você é escolhido, que você é um profeta e que você é uma profetisa do Senhor. Amado, sabe por que as pessoas se incomodam com você? Sabe por que na sua casa há tanta perturbação? Porque há uma palavra de Deus, há uma palavra de vida na sua vida para você anunciar o reino do nosso Deus. Por isso que as pessoas não gostam, por isso que as pessoas não simpatizam com você, porque você tem uma palavra de Deus, você tem uma palavra poderosa, você tem uma palavra de vida para aqueles que estão sem vida, para aqueles que não têm esperança, para aqueles que estão aí, irmão, neste mundo afora, perdidos e cegos, perambulando por este mundo. A igreja do Senhor é que tem a palavra de vida, a palavra de esperança, a palavra eterna, a palavra de salvação, a palavra de novo céu, nova terra. Tudo aqui vai passar
escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis e perante os filhos de Israel. Saulo de Tarso, terrível, perseguidor. Ananias, o Senhor disse: vai à rua direita, lá tem um homem que está orando faz 3 dias, está cego. A essa altura, Saulo de Tarso já tinha caído no cavalo, estava lá dizendo: Senhor, quem tu és? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Ananias disse: mas Senhor, esse homem mesmo, Ananias, mas Senhor, esse homem é sanguinário, é violento, é truculento, faz isso, faz aquilo. Mas Senhor, vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Quando Deus escolhe, não adianta, né? Deus tem os seus planos, os seus propósitos. Segundo o processo da escolha do barro, temos a matéria. Agora o barro já está lá na olaria. O oleiro começa agora a amassar. O processo de amassar o barro, ou pisar com os pés, ou apertar com as mãos, colocando água. Aí no pisar com os pés e no apertar com as mãos, ele vai descobrindo restos de pedra, ou cacos de pedra, pontas de pau, pontas de ossos, pedra, arame, e toda impureza, toda sujeira é tirada. É tirada. Aquele barro passa pelo processo de amassar, de limpar, de purificar, tirar toda sujeira. Um dia nós estávamos nesse mundo lá fora, irmãos, mortos em nossos delitos e pecados, destituídos da glória de Deus. A palavra de Deus disse que todos pecaram. Foi lá, irmãos, foi lá que o Senhor te pegou assim e te trouxe para a sua olaria. E Ele está lá nessa olaria limpando, purificando. Está lá no processo de lapidar o seu caráter, a sua personalidade, a sua mente, o seu coração, a sua vida. E no processo de amassar o barro, irmãos, que o oleiro vai descobrir a impureza, a sujeira, a contaminação. Nesse processo, irmãos, de amassar, ele vai descobrir as pedras, vidros, ossos, arames. Ele limpa e prepara a argila. Quem sabe você está lá nesse processo, ainda tem coisas que você precisa deixar, abandonar, hábitos, velhos costumes, velhas maneiras, velhas manias. Quem sabe ainda está agarrado, não, porque em minha casa, na minha família, eu nasci na lei, vou morrer na lei. Não é assim? Processo de limpar, purificar, mas a palavra de Deus em João 15:3 disse o texto sagrado: vós já estáis limpos por causa da palavra que nos tenho falado. Você já está limpo, não precisa. Quando o Senhor Jesus pegou aquela bacia, aquela toalha para lavar os pés dos discípulos, começou a lavar, chegou na hora de Pedro, o Pedro disse: não, Senhor, eu já estou limpo, não preciso. Não, Pedro, mas se você não me deixar eu te lavar os pés, você
Senhor, então eu quero tomar um banho com shampoo, com creme, com sabonete, eu quero sair cheiroso daqui. Você já está limpo, disse o Senhor. Não precisa. Amém? Quem está sujo, disse Apocalipse 22, 11, quem está sujo, suje-se mais. Mas quem é santo, santifique-se. Mas eu precisamos. Ouça a palavra do Senhor nesta noite. Terceiro processo, aí no verso 3 da sua palavra, da sua Bíblia. Verso 3 diz: descia a caça do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como um passo que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu fazer. Quando o profeta chegou à casa do oleiro, querido, ele viu o oleiro trabalhando. Lugar de olaria é lugar de trabalho. E não é um trabalho fácil. Não é um lugar, irmãos, que você tenha o conhecimento, a capacidade e a experiência de trabalhar com esse material, com essa matéria. Se fosse eu ou você, a gente não tinha nem ideia. É uma roda, e com os pés o oleiro vai dando velocidade, é um motor às suas pernas, ele está pisando na roda e a roda vai girando. Ela tem uma velocidade, ele sabe manejar a velocidade que ele dá aquelas rodas para ela girar. Enquanto ele gira com os pés em cima, ele está fazendo a obra. Ele aperta, ele coloca os seus dedos com uma maestria, com uma facilidade, com uma capacidade que nós não entendemos. Se fosse eu apertava logo o negócio lá e não saía nada, irmãos. A única coisa que ia acontecer, ia ficar todo melado de barro, porque aquele barro, enquanto está ali, o oleiro vai colocando a água. Se está duro, ele vai colocando a água e vai amolecendo, e com suas mãos ele vai dando forma, ele vai modelando. Ele tem uma habilidade, irmãos. Dizem que Davi, irmão, não somente tocava a harpa, mas ele tinha uma habilidade incalculável com os dedos. Quando ele dedilhava a sua harpa, saía um som poderoso. Era a palavra de Deus que era transmitida ao rei Saul, e o rei Saul, quando ouvia, ele era liberto. Imagina agora a habilidade desse oleiro, o processo de dar forma. Ele estava trabalhando sobre a roda. Agora ele não está lá na beira do rio buscando argila, ou no fundo do rio para tirar aquele barro. Agora ele não está mais na área de pisar o barro, de processar, de purificar, de limpar de toda a impureza. Agora está em cima da plataforma. Está ali o oleiro trabalhando. Eu estou nas mãos do oleiro. E ele estava fazendo a sua obra, e de repente o passo que ele fazia se quebrou, se estragou. Alguns poderiam dizer: esse vaso ou esse barro não presta, não serve. Joga-o no canto da parede, joga-o no chão, não serve.
mas ainda está na mão do oleiro. Alguém pode dizer para você: você não serve. Alguém pode falar pejorativamente para você, dizendo: você está quebrado, você está rachado, você está escarrado. Mas você vai dizer assim: posso estar quebrado, amassado, triturado, mas eu ainda estou na mão do oleiro. Ainda você está na mão de Deus. Está entendendo, meu querido? Está entendendo, minha irmã? Mesmo que você esteja na dor, na luta, na tribulação, no problema, na doença, na necessidade, no desespero, mas ainda você, eu, nós estamos na mão de Deus. Aí o texto de João capítulo 10, versículo 28 diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, ninguém poderá arrebatá-las da minha mão, disse o Senhor. Você está na mão de Deus. Você está na mão do oleiro. Ele está trabalhando, está moldando, está formando em você um novo coração, uma nova mente, um novo caráter, uma nova vida, irmão. No nome de Jesus, deixe o oleiro trabalhar. Deixe o oleiro trabalhar, querido. Ele estava fazendo a sua obra. Se estragou, se quebrou, se rompeu, se rachou. Não importa se você caiu, fracassou, errou, pecou, mas ainda está na mão de Deus. Ainda está na mão de Deus. Não deixe que o tentador, o acusador te perturbe com isso. Creia, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é amor. Ele perdoa, Ele restaura e Ele faz todos os dias coisa nova, coisa diferente. Estragou-se e pareceu bem fazer ao sonho do oleiro um vaso novo. Deus vai fazer coisa nova. Está vindo aí coisa nova. Aleluia. Receba pela fé aí. Levanta a mão, Senhor, e diga: Senhor, eu sou barro nas tuas mãos. Eu estou na tua mão, Senhor. Para irmos concluindo, irmãos, o último processo, depois de estar pronto, listo, o quarto processo é levar aquela argila crua, por isso que se quebrou, por isso que se estragou, se rompeu, foi levado ao forno de fogo ardente. Mas o fogo, irmão, não é para te destruir, o fogo não é para te matar. Por que o oleiro, depois de todo esse trabalho, depois de todo esse sacrifício, agora pega a sua obra e tem que levá-la ao forno, ao fogo? Por três motivos. Primeiro, quando o barro é extraído lá do meio do rio, da beira do rio, o barro tem um mau cheiro. Mau cheiro. Alguém já foi aqui no manguezal, onde tem caranguejo? O pastor já foi. Você chega lá, vem mato nas ramas, mas em meio a essas ramas há uma lama, e essa lama fede, tem um mau cheiro. Eu já tive a oportunidade de andar nos lugares desse, fiquei enterrado na lama até o joelho. Foi um Deus me sacuda para sair de lá. Enquanto o caranguejo andava livremente por ali, zombando, rindo de mim. Olha o besta, queria me pegar, olha aí onde está. Eu disse: um dia te pego, um dia eu vou voltar aqui, um dia você vai cair na minha panela, eu vou fazer um pirão te aguarda. Deixa aí, manda agora,
meu dia vai chegar. Esse dia não chegou nunca. Até hoje eu estou esperando. O mau cheiro. Por isso que o barro, no processo do barro, tem que ir para o fogo. O fogo não é para te matar, nem para destruir a tua vida, mas é para tirar o mau cheiro do mundo. Amor ao mundo, você constitui inimigo de Deus. Os prazeres, as vontades, o seu eu, o seu querer, que veio do mundo, Deus vai tirar, porque isso é mau cheiro. Mas o Senhor também te diz: eu vou colocar em você um bom perfume de Cristo. Aleluia! Aonde você passar, as pessoas vão ser atraídas, as pessoas vão sentir o cheiro do bom perfume de Cristo na tua vida. Até Satanás vai ficar doidão, querendo saber de onde vem esse cheiro. Que especiaria se usaram para a confecção desse tamanho, desse cheiro, desse perfume, que a 2 km, 3 km, 5 km você está se sentindo lá na volta da esquina, está se sentindo: lá vem fulano, lá vem fulana. Eu sei, porque eu conheço o cheiro do perfume que o irmão usa, do perfume que a irmã usa, essa especiaria para fazer esse perfume. Aqui na terra não existe, não há, irmão. Pode ir em qualquer lugar onde se fabrica o maior, o mais precioso, mais maravilhoso perfume, não se compara, não se iguala com o perfume de Cristo na sua vida. Esse perfume, irmão, não tem preço. Segunda coisa, porque o vaso é levado ao fogo. No processo da purificação, lá ele limpa, ele tira toda impureza, sujeira. Agora, no fogo, no forno, acontece dentro do processo da elaboração do vaso. O barro cria umas bolhas de ar, e só a temperatura, o calor do forno faz com que aquelas bolhas de ar que estão ainda lá no barro, elas estourem. Sabe o que Deus está te dizendo? Você que se acha: eu sou o cara, bata pelo peito, anda de casa certinha, assim, pisa o sopro, mira os olhos. Deus está te dizendo: eu vou estourar a sua bolinha. O seu eu, a sua arrogância, a sua prepotência, a sua soberba, eu vou estourar a sua bolinha. Você que se acha a cocada, o rei da cocada preta, você não é nada, eu não sou ninguém, nós não somos nada, nós só somos barro na mão do oleiro. Ele é o Senhor, Ele é o Deus, Ele é dono de tudo, Ele é dono da minha vida, Ele é dono da sua vida. Tudo aqui é dele, para a glória dele. Terceiro, irmãos, porque que o profeta, ou o oleiro, aliás, leva o vaso ao fogo. O fogo, ele dá resistência, ele vai ser cozinhado, ele vai ser cozido. O barro passa pelo processo de ser cozido no fogo, a alta temperatura. O fogo vai dar resistência. Sabe por que o seu casamento ainda está de pé? Porque o Deus dos céus veio passar você pelo fogo. O teu casamento passou pelo fogo. O Deus dos céus está te dizendo: o Deus dos céus está te dizendo: eu passei você pelo fogo. O seu casamento passou pelo fogo, porque eu sou o Deus que estou te dando resistência, resiliência, para você vencer as lutas, as tribulações, os problemas, as necessidades, os problemas financeiros. Tenha resiliência, tenha resistência, perseverança, paz.
passe esse deserto, passe esse vale de cabeça erguida, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Terceiro, por que o oleiro leva este vaso ao forno? Diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 4:7, estamos concluindo: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Está entendendo o que o texto está dizendo? Para que a excelência, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. 1 Coríntios 10:30 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Faça tudo, ou uma coisa pequena, ou uma coisa grande, faça-o com excelência para a glória de Deus. É para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos, irmãos, não vai ficar sem recompensa. O seu trabalho no Senhor não é vão, tem uma recompensa. Daniel 3, irmãos, fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor mandou erigir uma estátua que, ao som dos instrumentos, todos tinham que se curvar para adorar. A estátua em adoração a Nabucodonosor. Mas naquele reino havia esses 3 jovens, judeus, servos de Deus, adoravam o único Deus, serviam ao único Deus que era o Senhor da sua vida. Escutaram os instrumentos tocar, mas eles não se curvaram. O rei ficou irado, irmão, foi possuído, e ele disse: por que você não obedeceu ao som dos instrumentos? Ele disse: Senhor meu rei, nós temos um só Deus, adoramos só um Deus e nos curvamos só diante do nosso Deus. Se você quiser nos matar, nos mate, mas também o Senhor, se quiser, Ele nos ressuscita também. Se não quiser, Ele que sabe. Fornalha 7 vezes acrescida. Jogaram os servos do Senhor lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, no fogo. O fogo não era para destruir, o fogo não era para matar os servos do Senhor. E Nabucodonosor, quando olhou em direção da fornalha, ele não viu 3, ele disse: nós jogamos 3, e porque eu estou vendo 4, e o 4 tem a semelhança do Filho do Homem. Vamos ficar em pé, amados. Deus vai te levar a sua oraria. Ele vai trabalhar e vai moldar e vai modelar a tua vida, irmãos. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, para que vocês saibam que eu tenho o poder de fazer mais do que vocês pensam e imaginam. Eu vou tornar a fazer de vós, ó casa de Israel, um vaso novo, diferente. Vou colocar você em uma posição de honra, de destaque. Mas deixe Ele trabalhar, deixe Ele moldar o teu caráter, a tua personalidade, mudar a tua mente, o teu coração, dirigir os teus passos. Dá o primeiro lugar ao Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Coloca a mão no coração aí, feche os olhos e diga para o seu Senhor: eu sou o barro, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida.
nas áreas que o Senhor conhece e sabe que eu tenho problemas, tenho enfrentado lutas. Peça ao Senhor, em nome de Jesus, Senhor, trabalha, opera, realize, molda a minha vida conforme a tua vontade. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos. Receba a nossa oração, receba a nossa adoração, nossa gratidão, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém! Dá uma salva de palmas para Jesus. Poder sentar, irmãos. Louvado seja Deus, amém. Acredito que você foi abençoado. Põe aí, né? Isso logo. Só um pouquinho. Amém, irmãos. Deus nos abençoe, certamente. Deus falou no seu coração. Amém. Hoje, uma mensagem dessa, nossa alma só tem que agradecer, porque Deus enriqueceu a nossa alma. Amém? A missionária tem um aviso. O nosso computador que tinha dado problema, ele resolveu diminuir o problema. Ele reapareceu, mas ainda não deu para a gente colocar os avisos aqui. Mas vai para os grupos depois, tá? Porque geralmente a gente coloca aqui e vai para os grupos. Mas vai para todos os ministérios, tá bom? A missionária deu um aviso.